Muito obrigada aí pelo carinho de Cibele Campos, colocou amém, né, para o que eu falei. E a Iracilda Cândido, esbaforida aqui, colocando, cheguei agora, boa tarde. Ela é de Hortolândia, São Paulo, pertinho de nós. A Bernadette de Lourdes Lopes e Amada de Paulínia, pertinho de nós também, colocou assim, salmão com lascas de amêndoas, delícia. Amo salmão, obrigada pela receita. Fazemos tudo sempre com muito carinho, pensando em você. E é claro que não poderia faltar não só o cuidado na alimentação, né, cuidado com a sua saúde, mas hoje também recebendo aqui o Dr. Walter Minicucci, endocrinologista. A gente também vai falar sobre sua saúde e sobre muita coisa que deve estar errada na sua alimentação. O médico está bravo com você aí na sua cidade porque falou, seu colesterol subiu. Então, peraí, vamos entender tudo isso? Por que a gente tem que cuidar? Porque hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Internacional de Combate ao Colesterol. Então, é um dia de conscientização, de alertas, e nós precisamos entender essa linguagem da comunicação para nós, que aí a gente aprende e se cuida, ok? Agora eu vou dar as boas-vindas ao médico que hoje está conosco, o Dr. Walter. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita e ouvintes de mulher.com. Espero que eu possa trazer para vocês informações importantes e que tornem a vida mais leve e menos arriscada. Isso é importante. Inclusive, médico endocrinologista, membro da sociedade, não só de endocrinologistas, mas também de combate ao diabetes, é isso? Sociedade Brasileira de Diabetes. E uma coisa que eu achei interessante na nossa conversa, antes de começar o programa, ele também é tiktoker, tem canal no YouTube, está sempre orientando todo mundo, porque esse prazer de ajudar as pessoas é algo não só da profissão, mas é nato. E hoje o senhor está usando aqui, nós estamos também abusando da sua boa vontade, do seu conhecimento, porque queremos ajudar quem está em casa. Claro. Doutor, vamos entender e explicar para quem está em casa sobre o colesterol. Por que todo mundo tem medo do colesterol? Quando ele sobe no exame, médicos e pacientes ficam alerta. Pois é, Rita, e por que se criou um Dia Internacional de Combate ao Colesterol, né? Porque não é só brasileiro, é internacional. É porque isso é um dos grandes fatores causais de morte e de complicações de saúde. Eu estava revendo agora, 30%, nós temos 30 milhões de mortes por doença cardiovascular por ano. E 30% delas são decorrentes do colesterol. Na verdade, isso é uma associação, né? O colesterol caminha junto com excesso de peso, muitas vezes, na maior parte das vezes, muitas vezes associado, não como causa do diabetes, mas também associado ao diabetes. E isso, nessa mudança nutricional que aconteceu no mundo, não é? Com a introdução de alimentos mais ricos em colesterol, nas hidrogenações dos alimentos que acabam levando ao colesterol, ao aumento do colesterol LDL, não é? Tudo isso impacta muito na saúde de todo mundo, mesmo em quem é magro, muitas vezes, não é? A gente pensa que o colesterol alterado só dá em quem está obeso, e não é bem o caso. Na verdade, 70% da produção do colesterol é feito pelo fígado. O restante é pelo restante. E o fígado, nesse tipo de alteração do colesterol, depende muito também da genética. No caso, por exemplo, o senhor citou aí que as pessoas têm uma visão errônea, claro, que quem está obeso é que vai ter problema de colesterol. Mas pessoas magras podem ter esse colesterol alterado. Qual é o risco de saúde? O senhor falou sobre os problemas cardiovasculares, pode levar à morte, enfim. Mas quando nós pensamos que até mesmo uma pessoa magra pode ter esse desequilíbrio no seu colesterol, quais são as doenças que podem advir desse colesterol desregrado? Posso falar um pouco antes do colesterol bom e do ruim? Acho que é interessante fazer essa divisão, então, né? Porque é sempre, né? Olha, se o colesterol está alto,
quando eu saí da faculdade, o que se achava que era colesterol normal era até 300. Daí você começou a ver que não é bem assim, né? E hoje a gente está aceitando e olhando, mirando em valores de colesterol muito menores. Mas nós temos, basicamente, falando aqui, limpando o resto dos outros colesteróis, o colesterol LDL, que é o ruim, e o colesterol HDL, que é o bom. Né? O bom meio que limpa o organismo do colesterol, mas o colesterol é fundamental para a vida. As células sanguíneas são feitas também de colesterol. Não dá para você tirar tudo, não é? Mas o que causa doenças cardiovasculares, então como angina, infarto, AVC, complicações nos membros inferiores, né? Que quem tem diabetes tem uma piora de risco de amputação por conta do depósito do colesterol, é o colesterol ruim, é o LDL. Né? E quanto maior ele está, mais placas de gordura ele vai fazendo em todo o organismo. A trombose também? A Não. trombose arterial também. Né? Por quê? Porque a gente, entre outras coisas, é feito de vasos sanguíneos, de artéria e veias. Então, na circulação arterial, quanto maior o nível de colesterol, mais o risco você tem de ter entupimentos. E que daí causa um AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, como diziam na minha terra, no interior, não é? A dor antiangina, o infarto do miocárdio, que causa, por sorte hoje a gente tem muita coisa para fazer quando você já chega nessas complicações, não é? A cardiologia melhorou muito, a medicina melhorou muito nos últimos 30 anos. Então essas complicações acabam sendo mais postergadas, atrasadas, até porque a gente fala muito nisso agora, né? Então cuidado com o que come, como a nossa querida nutricionista falou, tente tirar alimentos que são mais ricos de colesterol, botar alimentos que são mais pobres de colesterol, alimentos que sejam beneficiados, aquelas coisas gostosas, aquela batatinha crocante, não é? Aquele sorvete amanteigado, tudo rico em colesterol. Hidrogenado ainda, gordura Eu ia falar, hidrogenada. ainda se fosse amanteigado, com manteiga mesmo, ainda seria menos ruim do que os hidrogenados. Os hidrogenados que são feitos, depois a gente fala um pouco deles, se quiser. Podemos já falar agora, então. Pode, então. Os hidrogenados foram inventados no começo do século passado, pegando gorduras líquidas e tornando elas sólidas, né? Por quê? Porque as gorduras sólidas, elas duram mais tempo. Então a indústria de alimento usa mais gordura sólida. Agora está usando menos, porque tem aí um dedo apontando, não pode comer alimentos feitos com a gordura trans. Nem todo mundo obedece, né? Nem todo mundo obedece. Porque às vezes também a gente é de carne e osso, né? E você sabe muito bem que a gente come coisas, alimentos, por causa da imagem bonita, como foi mostrado aí do salmão, né? Por causa do cheiro, por causa da cor, por causa da crocância. E a indústria, ela ganha o seu cliente, né? Justamente por conta disso. Pois né? Mas também porque o alimento industrializado acaba muitas vezes sendo mais barato, né? É mais barato você comprar e ter na sua casa para ter, como acho que alguém falou de salsicha, não é? Um pacote de salsicha para 5 pessoas, que é muito mais barato do que você comprar 5 bifes de frango, por exemplo, não é? E é muito mais fácil de fazer. Verdade. Todo alimento processado, para quem nessa vida corrida que todos nós levamos, até mesmo quem mora no interior, esses alimentos processados facilitam. Sim. Só que facilita o dia a são, dia. muitas vezes gostosos. Esse também. É o pior. Por isso que eu falei, a indústria trabalha no sabor para fazer com que a pessoa queira novamente aquele sabor. Pois é. Daí muitas vezes os nossos jovens, até os adultos,
nunca comeram um prato de salada bem temperado, não é? Ou uma verdura, como foi feito aqui, só com um toque de calor, não é? A cenoura e os outros vegetais. Então a gente acaba ganhando mais peso por um lado e com isso levando a mais risco de diabetes, aumentando também as gorduras animais, não é? E com isso, em vez de usar azeite se vai para manteiga. Agora, bom, falamos da manteiga, falamos do azeite e tem uma dúvida. Até já perguntaram um tempo atrás no programa sobre a gordura de porco. No passado, os nossos avós, enfim, cozinhavam com a gordura de porco. Sim. Porquinho lá que ficava no quintalzinho, chegava um momento, matava o porquinho, tinha sua gordurinha, sua carninha, enfim. Fica saboroso. Então, mas a gordura de porco, a gordura hidrogenada, o óleo processado que a gente compra hoje de garrafinha, mas, enfim, sobre essas gorduras todas que usamos. Mas antes do senhor responder, eu só quero dizer o seguinte, o senhor vai poder responder no próximo bloco, porque nós vamos agora para o nosso intervalo e hoje, só lembrando a você, é dia de você dar aquele estalinho e falar assim, eu preciso olhar meu colesterol, eu preciso voltar ao médico, eu preciso cuidar da minha saúde, porque você viu que o colesterol tem o bom, mas tem o ruinzinho também. Então a gente vai entender sobre essas gorduras, como nós podemos melhorar a nossa saúde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós conversamos com o Dr. Walter Minicucci. Muito obrigada aí a Marisa Santos Ramos. Boa tarde. Seu programa está cada dia melhor. Muito obrigada, meu amor. Nos esforçamos para isso. A Aldisa Maria Lima Verde Barbosa. Boa tarde, amo o seu programa. Ela é de Teresina, no Piauí. Beijo para você, lindona. E ela colocou aqui que o colesterol dela ruim está 240. Se ela precisa tomar remédio. Madre mia de Deus. Olha só, minha gente. Nós temos outros, além do LDL, VLDL. Mas onde a gente tem que focar? No colesterol total, no colesterol HDL e no colesterol LDL. Colesterol LDL é aquele que, se estiver aumentado, aumenta o risco de coágulos sanguíneos. É claro que isso não é numa criança, a menos que tenha 2.000 de colesterol, isso não existe. Mas, e mesmo no adulto jovem, adulto jovem já é assim, se na família tem doença cardiovascular bastante, se o pai botou um stent com 45, 50 anos de idade e não é fumante, ou mesmo que seja fumante, então provavelmente ele tem um traço, uma herança familiar para ter o aumento do colesterol ruim, do LDL, né? E daí, quais são os valores? Aonde a gente vai mirar? O LDL, idealmente, para quem não tem risco nenhum, outros fatores de risco, é meio aceitável ainda até 130. Mas, se ele já tem algum risco, ele tem que ser menor do que 100. E o risco, quando o senhor coloca, é pensando no fator genético. Fatores genéticos, o fato de ser fumante, por exemplo, que graças a Deus diminuiu muito no Brasil, embora tenha o VAP agora. E se ele tiver algum risco moderado, familiar, a meta já é 70. De LDL. L, não é de Lula que estou falando, LDL, o colesterol ruim, não é? E se o risco, se ele tem, por exemplo, um diabetes e com outras complicações, o LDL ideal é abaixo de 50. Então você veja, essa senhora que 240. 240, é claro que ela tem que tratar. E tem que tratar, e aí eu tenho algo que eu estou esquecendo de frisar, Rita, que é o tratamento. O tratamento é dietético? Sim, é. Mas quando você tem níveis altos, você tem que tratar com medicação. Ah, mas eu não gosto de tratar com remédio, vou fazer exercício. Exercício é bom, é. Atividade física diminui de 10% a 15% o colesterol. Mas um exercício sozinho não traz ninguém de 200 de LDL
para 150 ou 120 ou 100. E daí você precisa, sim... Cadê a minha câmera? Ali. Como é o nome dela? Que falou do colesterol acima de 220. Odisa. Então, Odisa, mas não é você que eu acho que eu estou falando isso. É para todo mundo. E se for homem é pior, não é? Mas saiba que as mulheres menopausadas muitas vezes têm risco maior de ter um evento cardiovascular, porque ela até não é alertada sobre isso. A mulher não costuma ir no cardiologista depois dos 50, não é verdade? E aí eu não estou fazendo propaganda dos meus amigos cardiologistas, mas tem que ir, principalmente porque a menopausa leva a aumento de níveis de gordura e aumento de risco de diabetes. Então, tem sim, se o colesterol está alto, precisa tomar remédios para baixar o colesterol. Nós estamos falando das estatinas, principalmente. Muitas vezes ele está associado ao triglicéride elevado e daí, se o triglicéride está maior que 200, também acaba precisando um pouco de medicação e o remédio. E agora tem remédios novos que foram lançados já no Brasil, aonde você, naqueles casos onde os níveis de colesterol são muito altos, você tem que fazer subcutâneo uma vez cada 6 meses. Uau! Mas sempre. Assim como um colesterol de mais de 200 precisa ser tratado sempre, sempre tomando remédio. O ideal desse cuidado é porque para se evitar doenças muito mais sérias lá na frente. Claro. Perfeito. Claro. Não é bom tomar remédio? Claro que não é bom. Quem gosta? Eu gostaria muito mais de comer aquele salmão que está lá do que tomar um remédio. Mas é para viver muito tempo. Você tem que manter níveis de colesterol LDL dentro do normal. O HDL, o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho, e que ele é o que protege, é atividade física, principalmente aeróbica, 3 vezes por semana. E, claro, não esquecendo todas essas coisas dos alimentos que são saudáveis, verduras, legumes, frutas. E pode comer arroz e feijão, porque arroz com feijão, na proporção de 2 de arroz para 1 de feijão, é um alimento completo. Perfeito. Só que não esqueça a verdura. A verdura não é só uma folhinha de alface, pelo amor de Deus. Não, tem verduras, legumes. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco. Foi muito bom, foi uma delícia conversar com o senhor aqui. E nós queremos convidar quem está em casa aí para acompanhar o trabalho no Instagram, Dr. Walter Minicucci, Walter com W. Não está com Walter, é só não, Walter Minicucci. Minicucci. Ou no TikTok também. No TikTok. Ele é TikToker, gente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada mesmo. Namastê.